Olá, tudo bem? Agora nós vamos ver um novo bloco, que é o Kaizen. E neste módulo serão discutidos e apresentados os mecanismos e recursos para a obtenção de melhoria contínua nas empresas. O objetivo é esclarecer sua origem e propósito, mostrar sua aplicação com as técnicas disponíveis, o estudo das vantagens e desvantagens, se é que há alguma, né? Aplicação do Kaizen no sistema da qualidade e critérios para sua implementação. É isso que nós vamos estar vendo agora. O conteúdo do programa: a origem do Kaizen, características do Kaizen, envolvimento dos colaboradores, abrangência do Kaizen nas firmas e o ciclo PDCA na melhoria contínua. É disso que a gente vai estar falando aqui. E as ferramentas usuais na implementação do Kaizen são o ciclo PDCA, que é o Plan Do Check Action, denominado ciclo de Shewhart, Walter Shewhart, e preconizado pelo William Edward Deming, pela sua visita no Japão, para a reconstrução do país. O Housekeeping, fluxograma de processos, gráficos de controle, Pareto, pizza, histograma, entre outros que a gente vai estar vendo. Vamos estar vendo também o controle estatístico do processo, que é o CEP, atividade de pequeno grupo, APGs, e gestão à vista, que é um novo conceito em termos de administração de empresas. Ok? Pois bem, origem do Kaizen. Kaizen é uma palavra japonesa, onde Kai significa mudar e Zen para melhor. Assim sendo, tudo aquilo que você faz hoje, de uma certa maneira, e que amanhã você consegue melhorar, fazer melhor, você aplicou o princípio do Kaizen, fazer melhor. Essa é a ideia. Mas Kaizen também, na sua língua de origem, significa oportunidade, significa crise, significa possibilidade de mudança. E esse conceito é importante para nós, de todos que trabalhamos com empresas, porque ao mudarmos um processo, ao mudarmos uma forma de estarmos trabalhando, estarmos atuando ou fazendo alguma coisa, a gente dá sequência à vida e sequência à melhoria das coisas. Essa é a grande ideia, essa é a grande vantagem do Kaizen. Não se trata de buscar uma ferramenta nova que vai revolucionar a sua empresa, a sua vida, ao ponto de você dizer amanhã: olha, sou uma nova pessoa, eu mudei, eu estou melhor. Não é isso. É aprender com o passado, aprender com as ferramentas disponíveis, aprender com tudo aquilo que você tem aí de bagagem na sua empresa e utilizar esse mecanismo, utilizar essa experiência para poder fazer jus ao contexto da melhoria contínua. Pois bem, para nós falarmos de melhoria, para eu saber se eu estou melhorando ou não, eu preciso impreterivelmente de ter uma referência. Quando garoto, você chegou a ter 8, 10 anos, 15 anos, se não tem, tem um sobrinho, um filho, um irmão, um vizinho, observe a diferença. Você meça a altura dele, você vai ver lá a altura dele e falar: hoje você tem tantos metros. Daqui a algum tempo, você vai medir novamente e você vai: você cresceu, ou seja, mudou. O conceito de Kaizen parte do princípio que você tem que medir os seus processos, medir os aspectos da sua empresa: produtivo, produtividade, refúgio, retrabalho, o tempo que você demora para fazer um trabalho, o tempo que você disponibiliza para atender clientes, pessoas. Ou seja, nós temos que ter um padrão de referência. Se a partir desse padrão eu definir que vamos partir daqui, então nós vamos medir daqui a uma semana, 15 dias, 6 meses, eu vou estar sendo orientado para saber se eu estou evoluindo ou não. É esse o princípio do Kaizen. Não tem mágica, não. Tem muito trabalho, tem que ter muita dedicação. Exige das pessoas mais atenção nos processos, naquilo que faz. Exige das pessoas companheirismo, integração. Esse é o grande mecanismo, esse é o grande fator de mudança. E é um dos fatores críticos de sucesso do Kaizen, você ter um referencial em nível de processo, de compras, armazenagem, com relação a produtos que são refeitos, serviço que é feito de maneira errada. Nós vamos ter que medir isso em toda a empresa.
O quanto nós compramos, quanto nós utilizamos, se houve desperdício, se houve refúgio, se houve retrabalho, isso tem que ser mensurado, isso tem que ser mostrado, isso tem que ser evidenciado. Se eu tentar implementar o Kaizen sem que isso não seja considerado, eu não estou implantando o Kaizen, eu não estou implantando na realidade, eu não estou implantando nada, eu estou tocando a vida como ela é, sem dar atenção aos atributos principais do Kaizen. Ou seja, lembra lá da medida do companheiro que você pegou? Ele está com 1,40 m hoje, daqui a um ano, se ele cresceu 10 ou 15 centímetros, você mede o quanto ele cresceu. E é essa a ideia. Com o Kaizen, nós temos que fazer isso. Nós temos que ter as referências para podermos avaliar se aquilo que nós fizemos melhorou ou não. Combinado? É essa a ideia. Muito bem. O conceito idealizado por Imai diz respeito a atitudes de bom senso das pessoas com a aplicação de baixos investimentos, porém exige a participação plena dos interessados na execução do processo e da proposta. No seu livro de 88, Imai comenta os conceitos do Kaizen, recomendando sua aplicação no contexto da qualidade total. Isso merece um comentário. O comentário é o seguinte: quando eu não tenho recursos disponíveis para aplicar e trocar máquinas, equipamentos, treinar pessoas intensamente para que elas produzam e deem o melhor de si, eu tenho que partir de um princípio básico. O que eu tenho? O que eu faço? Como eu faço? Eu posso comparar com uma outra empresa ou com outras pessoas que fazem? Na medida que eu comparo, eu tenho que ter o meu referencial, e é essa a ideia. O Kaizen não se aplica só a um setor da empresa, mas deve, ou recomenda-se que ele seja aplicado no pior setor da empresa, naquele setor que, digamos, tem assim os piores resultados, que tenha dificuldade, que tenha produtos que exijam muita atenção. Por quê? Porque ali eu consigo mudar. E como uma onda vai se espalhando por toda a empresa. E essa é uma das desvantagens quando a gente tenta aplicar o Kaizen, que eu disse no início. Que eu falei, olha, as vantagens do Kaizen é a melhoria, mas para ter a melhoria eu tenho que conhecer o meu processo como ele era antes. Eu vou medi-lo, mensurá-lo, vou atribuir a ele uma medida de valor financeiro, valor produtivo, em unidades ou em qualquer outra coisa. Porém, uma desvantagem do Kaizen significativa diz respeito ao ímpeto de começar um programa, de tentar implementá-lo e não levar a cabo, o que é muito comum. Imagina o número de pessoas que dizem que vão começar a fazer um regime semana que vem. Isso já é o bastante para mostrar para vocês que não basta você ter o conhecimento, você deve ter, sim, determinação. Daí a necessidade da diretoria da empresa, lá o seu presidente, seu diretor, estar alinhado com as pessoas desse departamento, dando todo o suporte necessário para que elas conheçam a técnica, saibam as suas particularidades de aplicação, saibam as armadilhas que existem durante essa implementação, porque é uma mudança. E toda mudança, ela por si só traz alguns transtornos. As pessoas estão habituadas a fazer as coisas de uma certa maneira. No momento que você diz, olha, isso está errado, nós vamos criar um grupo de ideias, uma atividade de pequenos grupos, e vamos discutir como é esse processo. Como você faz isso agora, na atualidade? E nós vamos ver se alguém tem alguma ideia, se alguém tem alguma sugestão, e gradativamente, uma a uma, as ideias vão sendo adotadas se houver consenso. No Kaizen, a gente não muda tudo de uma vez. Quando você muda tudo de uma vez, você corre o risco de não fazer nada. Esse é um dos grandes problemas. Então, explicando essa parte, o aspecto financeiro que a empresa disponibiliza é baixo, momentaneamente. Mas o empenho, o recurso, a dedicação, a atenção, ela deve ser plena. Senão, nada acontece. Esse negócio de dizer, monta aí, faz o seu grupo de Kaizen aí, se melhorar depois a gente vai atrás, já começou errado. Então é melhor você nem começar. A recomendação é que exista, evidentemente, uma comparação para que você dê início ao seu processo e que haja a dedicação e o empenho das pessoas. Se não houver o empenho, amigo, eu lamento, mas o que vai acontecer? Aquele recurso, aquela ideia inicial, aquela vontade de mudar
tudo isso acaba indo por água abaixo. Porque enquanto tem 3 pessoas na empresa querendo mudar, você pode ter certeza que tem 40 que estão torcendo contra. E isso é comum. Todos esperam os resultados iniciais. Quando eles começarem a surgir, aí todos vão aderir. Mas aí não funciona. Não é assim. Há de se ter uma definição clara daquilo que se vai ser feito. Por isso, a questão do baixo investimento. Que eu não vou ter que trocar máquina, equipamento, processo, instalações, para eu orientar aos funcionários e às pessoas do setor quais são os princípios dessa técnica de mudança gradativa. E tem empresas que a gente trabalha já há alguns anos e elas estão mudando, cada dia que passa. Por ano, hoje, uma determinada empresa, ela obtém, em média, 1,2% de melhoria. Pô, mas 1,2 não é nada, 1,2 esse ano. Mas quando começou, no primeiro ano, nós tivemos 18% de melhoria na rentabilidade. Diminuindo o retrabalho, diminuindo o refúgio, aproveitando todas as oportunidades, isso é muito. E a cada ano que passa, fica mais difícil você obter um handicap, obter um percentual maior dessa produtividade. Mas consegue, com determinação. As principais mudanças. O Kaizen, no momento que você orienta os seus colaboradores, as pessoas que trabalham com vocês, ele vai gerar uma certa turbulência. Porque o princípio básico é aquilo, não, eu faço isso há 20 anos, está certo, funciona, nunca teve problema. Olha, não tinha problema quando as pessoas tinham disponibilidade de tempo. Hoje, aí na sua casa, se você tem que fazer compras aí para a sua residência, e você tem do lado esquerdo da sua casa, a 500 metros, um grande supermercado, uma grande rede. Lá tem os melhores produtos, os melhores preços e tudo o que você precisa. Do lado direito, a 300 metros, você tem uma loja de conveniência, pequena, que não tem tudo o que você precisa, mas os preços são maiores ainda. Ora, por que essa sobrevive e a outra não? Por causa do tempo. Quando você vai na grande rede, às vezes você fica meia hora, 40 minutos na fila. E quando você vai na loja de conveniência, você sabe que você vai ser atendido na hora. Qual a diferença disso tudo? A diferença disso tudo está no tempo. Hoje você compra um monte de coisa. O que você não compra? Tempo. Tempo é fundamental. O Kaizen, ele propõe isso, otimização. É um dos aspectos. Quando eu falo de clientes conformados para clientes exigentes, eu estou me colocando na condição, e quero que você se sinta nessa condição também, do cliente que deixou de ir no grande supermercado e vai para o pequeno. Você vai exigir o quê? Talvez um produto melhor e você quer ser atendido na hora. Então, tem essa mudança de cliente conformado para cliente exigente. Há outras, de produtos padronizados para produtos customizados, produtos que vão ter, de certa forma, a sua interpretação, o seu gosto estará nesse produto. Ou seja, traduzindo isso para a sua empresa, o seu cliente vai interagir com a sua empresa, trabalhar os processos e orientá-los acerca daquilo que ele quer ter em mãos, daquilo que ele está disposto a pagar e ele quer receber. Daí, por isso que a gente fala que a gente muda de produtos padronizados para produtos customizados, de clientes conformados para clientes exigentes. E ainda, a organização verticalizada da empresa para uma relação horizontal pressupõe conversa. A ideia de que quem pode manda, quem tem juízo obedece, ela não serve com o Kaizen, é incompatível. É como água e óleo. Tenta misturar os dois. Você chacoalha, faz um monte de coisa, você até mistura naquele momento. Mas no momento seguinte, quando descansa, fica água embaixo e o óleo em cima. Por quê? Porque não tem como implementar um programa de melhoria deixando o pessoal da produção no seu canto, sem que eles conversem com as pessoas que estão lidando com o cliente, com matéria-prima, com processo, ou seja, toda a empresa. Isso vai mudar bastante, porque todo empregado tem, todo funcionário, todo colaborador tem uma sugestão de melhoria para o processo, para a empresa, para o produto e para o ambiente de trabalho. E aí, você percebe? Parece que nós todos já nascemos com esse negócio de Kaizen. Esse negócio funciona, esse negócio é bom mesmo. É bom. E ainda, de um ambiente seguro para um ambiente inovador e incerto. Seguro no aspecto de que você tem lá o seu emprego, não vai mudar, a coisa está sedimentada daquele jeito. Inovador e incerto por quê? Porque você tem que mudar.
Tem um ditado que a gente diz assim, cobra que não anda, não engole sapo, mas também não leva bordoada. Ou seja, se nós vamos partir para esse caminho, a gente tem que estar sujeito a ele, tem que, de certa forma, encarar. E ainda, de uma situação de domínio do chefe para o consenso. Esta talvez seja uma das mais complicadas. Por quê? Porque o chefe é o chefe. Pois bem, nós vimos nesse bloco a origem do Kaizen, para que ele serve, as ferramentas que a gente utiliza para poder implementar o programa, as principais mudanças, as desvantagens, vou enumerá-las para você, iniciar e não terminar, ter um chefe rabugento, as pessoas dizerem que não vai dar certo, parece que tem umas pessoas que têm umas nuvens em cima, assim, onde elas andam, eu digo, ó dia, ó azar, pois é, tudo isso não tem nada a ver. É isso, pessoal. Olá, tudo bem? Como vimos no bloco anterior, o Kaizen é uma ferramenta importante que serve para nós mudarmos muitas coisas. Mas para nós mudarmos qualquer coisa, nós temos que comparar. Se nós não compararmos, nós vamos estar mudando sempre sem saber para que direção. Tanto a gente pode ir para uma direção boa, saudável, com rentabilidade para a empresa, para o país, ou a gente pode estar indo para o outro lado, com prejuízo, o que não é bom. Mas as principais mudanças, como foram relacionadas, eu quero retomar a situação de domínio do chefe para domínio para o consenso. Né? É muito comum a gente ouvir a história de que o chefe ele pode tudo, o chefe manda. O Kaizen não é assim. O Kaizen é imprescindível que haja uma orientação, não só do chefe, mas para o setor e para as pessoas, acerca da proposta, daquilo que nós vamos fazer. É como definir uma viagem. Nós vamos para tal lugar, vamos demorar tanto tempo, vamos dessa maneira, e é preciso levar tais e tais coisas. O que não ocorre em muitas empresas é o seguinte, é essa conversa entre o encarregado, o chefe, e seus comandados, quanto à tarefa, quanto àquilo que ele tem que fazer. Ok? Aí entra o controle de pessoal para o empowerment e confiança. Essa energização de que todos vão trabalhar juntos e que todos vão atuar conjuntamente, isso é muito importante para a pessoa, é muito importante para a empresa, porque é através dessa sinergia que nós não temos como medir, sabe, é o ímpeto de nós vamos. Você vê o brilho dos olhos das pessoas, dizer eu consigo, nós conseguimos, é esse trabalho de equipe, de grupo, é isso que se prepara, é isso que se espera do Kaizen. A situação que prevê a punição para o estímulo é no seguinte sentido, punição, você fez coisa errada, então eu vou te punir, ou vou te mandar embora, ou coisa que valha. O estímulo qual é? Você errou, por que você errou? Vamos conversar, vamos ver. Chamamos o APG, que é a atividade de pequenos grupos, dali mesmo. Olha, aconteceu um erro, por que ele errou? Fazemos um grupo lá, um toró de parpite, um toró de ideia, cada um dá a sua ideia por que aconteceu aquele erro, discutimos. Com certeza esse erro não vai ocorrer mais, porque nós vamos achar um caminho. A conversa é a menor distância entre dois pontos, quando você tem atrito ou ainda quando não há entendimento. É necessário conversar. A relação individual para a relação em equipe. Deixou de ser conjugado o verbo eu para ser conjugado o verbo nós. O grupo, as pessoas, o time, isso é o que pressupõe o Kaizen. Orientação para um ambiente de aprendizagem, onde todos aprendemos. Aliás, ninguém é tão bom o bastante que não consiga aprender nada com ninguém. A gente aprende todo dia, com o motorista de táxi, com o motorista do ônibus, com o porteiro, com o doutor, com a televisão, enfim, a gente está sempre aprendendo. Então é essa a ideia que a gente tem que ter mesmo. E práticas restritivas para ações múltiplas. Por conta do quê? Por conta da globalização, por conta do alcance hoje do seu produto, da sua empresa, das suas ideias. Antes nós não tínhamos essa possibilidade. Hoje, com internet, empresas transnacionais, carros montados aqui, mas vem peça da Bélgica, da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos, quer dizer, temos que deixar a prática restritiva para as ações múltiplas. E o grande propósito do Kaizen, aquilo que realmente o grande objetivo, é a mudança. Este sim é o grande objetivo. Para que as mudanças ocorram, nós precisamos estabelecer um caminho. Se não houver um caminho, não haverá como mudar.
por determinação, eu vou assinar hoje aqui que a sua empresa, a partir de agora, vai ter qualidade, vai ter Kaizen, vai nada, não é assim. Não é por essa via, né? E o papel da direção é determinante na técnica do Kaizen. Aliás, não é determinante, é imprescindível. Houve um caso interessante que merece ser contado. Estava implementando housekeeping numa empresa, que é o 5S. A empresa ficou limpa, linda, maravilhosa. Aí veio o diretor da empresa, alegre, feliz, poxa, minha empresa está boa e tal. E ele vem fumando. Num dado momento ele pega o cigarro, joga. Poxa vida, que falta de senso, né? Esse sim, essa coisa é muito complicada. Ele pode porque ele é o dono, ele é o chefe. Não é isso que está sendo colocado aqui. O que está sendo colocado aqui é a sinergia, é a ligação, é a interação, é estar sintonizado com o programa. Ocorre a mudança, sim, pelo Kaizen, quando a alta direção quer e participa. Se ela só quiser e não participar, às vezes não acontece. E o uso adequado das técnicas e ferramentas disponíveis são essenciais para o sucesso. O que são as ferramentas e as técnicas? O veículo, o mecanismo que você dispõe para propiciar essa mudança. Tenta sair correndo daí agora, tu vai lá para Paraíba. Quanto tempo você vai demorar? Usa a técnica. Pega um avião, vê quanto tempo você demora. É a mesma coisa. Essa é a ideia. Para que isso ocorra, a gente lança a mão do ciclo PDCA. Plan, Do, Check, Action. Planejar, executar, verificar e agir. Como é que funciona isso? Eu tenho aqui. Se eu vou planejar alguma coisa, eu tenho que ter em mente a definição. Plano é o que eu quero para as próximas férias. Eu vou passar as férias lá no Beto Carreiro, por exemplo. Planejamento. Como eu vou para lá? Qual é a data? Quanto tempo? Quanto de dinheiro eu preciso? Essa é a diferença. O plano é uma coisa, o planejamento é outra. E aqui a gente tem que definir objetivo, meta e método no nosso plano. Na execução, que é o fazer, eu devo treinar e implantar aquilo que eu estou fazendo, senão não acontece. Depois eu vou verificar, para observar o quê? Se houve mudança e em que direção foi essa mudança. Se essa mudança para uma direção confortável ocorreu, eu adoto, que é o action, que é para eu implementar. Que não adianta eu rodar o ciclo PDCA, ter todo esse trabalho para definir objetivos, meta, método, treinar, implantar, verificar resultado e depois fazer estudo de novo. Negativo. É como um degrau de uma escada. Você subiu o primeiro degrau, você vai ter que se manter ali. Mais para frente, você vai subir o segundo. Eu tenho aqui um exemplo. O levantamento de processos de uma empresa. Pode ser uma empresa de telefonia, uma empresa de costura, uma empresa de autopeça, uma empresa. Em toda empresa nós temos processos. Quando eu vou mapear os meus processos, saber quais são os processos críticos, aqueles que estão sob controle e aqueles que requerem atenção. Eu tenho que ter essa visão. Se eu não tiver essa visão, não só eu, não é só o chefe, todos na empresa, se não tiverem essa visão, eles não se interagem. E é imprescindível que haja a interação entre os processos. Que todos saibam, esse processo é crítico, esse está sob controle, aquele requer atenção. Isso é tão difícil? Não. Quando você sai na rua, você vê o semáforo, a sinaleira lá, vermelho, atenção, vermelho, pare, amarelo, atenção, verde, tudo bem. A gente traz esse Kanban para cá também, nesse mesmo sentido. No mapa apresentado para você, eu tenho lá primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto. Esse é um mapeamento de um ano de trabalho. Por conta do quê? Por conta da sazonalidade. É uma situação estacional. Ela ocorre em algumas estações do ano, em alguns momentos. Para que eu não tenha processo crítico toda vez no terceiro trimestre, por exemplo, uma empresa que trabalha com a linha branca para oferecer geladeira, liquidificador para o mercado, por quê? Porque dezembro vende, eu tenho que me preparar antes. Esse que é um processo crítico, no mínimo ele tem que ir para um processo que requeira atenção e não ficar sempre nesse sentido. Ok? Um outro exemplo de coleta de dados. Eu tenho aqui uma planilha de uma empresa que nós implementamos o serviço. Então, o que eu tenho lá? O relatório diário de produção. O T1, tempo de fabricação. T2, tempo de máquina parada. T3,
tempo orçado, que é o tempo total, o quanto eu cobrei para fazer esse serviço. No caso da empresa Nakima, eu mudei o nome, que é a AOS 2447. É o trabalho 01, o T1, o que é T1? Tempo de fabricação, foram 480 minutos. T2, tempo de máquina parada, ou tempo em que foi necessário um ajuste de processo para começar a trabalhar, 120. E o T3, 813 minutos. Ou seja, eu cobrei por 813, acabei fazendo por 480 mais 120. E isso me dá uma diferença de 213 minutos. Poxa, que legal, cobrei bem. Essa é a ideia que muita gente tem. Cobrou bem nada, meu amigo. Você está lesando o seu cliente. E esse é um grande problema, porque o dia que ele descobrir isso, complicado, a concorrência está batendo na porta aí e não está dando chance para o azar, não. Um outro exemplo, a Gens NC, OS 2449, trabalho 02. Tempo de fabricação, 60 minutos. Tempo de máquina parada, 60 minutos, ou para ajuste de processo, outros 60 minutos. A diferença, 135 minutos, ainda positivo. Legal, estamos bem na fita aí, quer dizer que a gente está cobrando mais do que aquilo que a gente gasta, estamos no lucro. Outro problema, atenção, não tente cobrar mais do seu cliente aquilo que você pode fazer por menos. Conquistar cliente é uma coisa, mantê-los é outra e preservá-los é outra, muito complicado. Lembra quando nós falamos de transparência? De situação cômoda para uma situação de turbulência, de mudança? Tem que mudar esse conceito. Vamos ver o caso do Banco do Norte. Eu não sei se tem, mas eu inventei esse banco. O número do trabalho, 2451. Tempo de fabricação, 285. Tempo de máquina parada, 75. O tempo que eu cobrei esse serviço, 114 minutos. Então, aqui eu tive um prejuízo de 246. Pois é, tive esse prejuízo. Mas isso me dá outras informações. Qual informação eu tenho que tirar daqui? Que eu estou trabalhando errado. Em alguns casos eu cobro a mais, outros eu cobro a menos. Em alguns casos eu demoro um tempo para fazer um trabalho, em outros casos eu demoro menos tempo. Quando falei no início da nossa conversa aqui, do nosso módulo, para mapear os processos, é nesse sentido, para que você tenha a exata noção de quanto demora cada um dos processos. Por que não está escrito aqui embaixo a diferença? Ora, já está escrita a diferença aqui. Se eu tenho 246 minutos de prejuízo por um lado, 45 na AOS de baixo, depois mais 105, eu não tenho critério. E onde não há critério, é muito complicado. Essa é a mudança disso. Só o controle das ordens de serviço, daquilo que ocorre na sua empresa, ou é um processo que entra, um atendimento, uma reclamação, um produto que você está fazendo, um orçamento, um plano de trabalho, enfim, se houver um critério nisso, você vai ter um ganho muito grande. Em que aspecto? No aspecto de ter a noção do que está acontecendo. O nosso próximo gráfico diz do controle estatístico do processo. Pois bem, o controle estatístico, ele parte lá do zero. Eu tenho os meus limites de controle. Aquilo que está do lado positivo, 20, 40, 60, 80, é aquela parte daqueles orçamentos que eu cobrei a mais. O que está com um sinal negativo abaixo da linha do zero aí, é aquilo que eu cobrei a menos. O que vai acontecer? No dia que meu cliente implementar o Kaizen, saber quanto custa o trabalho, quanto tempo demora, como isso ocorre, e se o meu trabalho agradar essa pessoa, ele vai continuar trabalhando comigo, sabendo que ele está pagando menos do que deveria pagar. O que vai acontecer? Eu não vou aguentar, eu não tenho como. Se eu ganho R$1.000, eu não posso gastar 1.300 por mês, ou 1.001 que seja. Eu tenho que adequar isso. A grande proposta de mapear os processos é a empresa saber, é a empresa dar-se conta daquilo que ela faz. O quanto ela gera de riqueza, de impostos, o quanto ela gera de trabalho, quantos clientes ela obtém ao longo do tempo e quantos estão sendo mantidos através disso. Esse gráfico, esse controle estatístico, quando bem aplicado, ele nos dá essa informação.
que em nível gerencial ela é fundamental. Isso aqui é uma bússola, é um norte. Isso aqui nos dá a direção para onde nós devemos ir. Em termos de administração é fundamental. Você não sabe para onde você vai, amigo, então qualquer lugar serve. Não é assim. O passo seguinte diz respeito a um outro problema nas empresas, que é a questão de equipamento, de máquina, tempo ocioso e tempo de trabalho efetivo. Quando eu tenho diferenças acentuadas desse tipo aqui, indica que eu tenho sérios problemas. Gerenciamento, falta de controle, noção sobre a situação. O amarelo significa tempo de fabricação. Esse tempo de fabricação pode ser tempo de processo. O tempo que você demora para atender um cliente, o tempo que você demora para elaborar um orçamento, o tempo que você demora para elaborar um projeto. Entenda dessa maneira que dá certo. E o azul é o tempo de máquina parada, o equipamento quebrado, ou o tempo que a pessoa, de certa forma, não está trabalhando. Eu costumo brincar nas empresas que visito, dizendo o seguinte: eu vou mapear o local de cada um de vocês, durante 6 meses, 2 meses, um dia, meia hora, e eu quero saber quem daí anda muito. A gente quer dizer o seguinte com isso: onde tem muita gente andando, tem pouca gente trabalhando, e o Kaizen mostra isso. É isso. Olá, tudo bem? Agora nós vamos ver os princípios do housekeeping nesse bloco, justamente para poder nos dar uma orientação acerca de como proceder com organização, limpeza e preservação do ambiente, né? O housekeeping é uma técnica desenvolvida no Japão e ocidentalizada, né? Por isso que veio esse nome housekeeping, lá é 5 S's. E as empresas que pretendem buscar a melhoria da qualidade de vida, aumentar a sua rentabilidade, têm que estar atrelado e conhecer esse conceito do housekeeping. Como é que funciona esse negócio aí? Então, por que 5 S? Porque eu tenho 5 palavras que começam com a letra S. São elas: Seiri, que é a organização, e Seiton, a questão de arrumar o local de trabalho, Seizo, higiene e limpeza, Seiketsu, deve-se padronizar a maneira de trabalhar em toda empresa. Você tem que ter uma maneira de você fazer o trabalho, por exemplo, a ISO 9000, que preconiza a implementação do sistema da qualidade. E Shitsuki, que todos devem ter disciplina, ou seja, a disciplina voltada para o grupo. Imagina o seguinte: para que uma pessoa ela se desenvolva num meio social, são necessárias 2, de sexo oposto e férteis, para nascer uma terceira. No nosso sistema de governo é republicano, res pública, são 2 palavras do latim, res, que é coisa, pública, que é de todos, com todos e para todos. E é na Bíblia, está escrito lá: onde houver 2 ou mais pessoas falando em meu nome, eu estarei presente. Logo, meu amigo, o individualista, aquele que não trabalha para o grupo, está mal na foto, viu? Então, como é que funciona essa outra ferramenta chamada fluxo de processo? Fluxograma de processo. Eu tenho que definir em algumas etapas. Eu tenho que definir o que são insumos, que são aqueles produtos renováveis, definir os equipamentos, e ainda definir como fazer. Sem que eu não saiba quais são os insumos, por exemplo, para fazer um café de insumo eu tenho água, eu tenho o pó, o coador se for de papel, açúcar, isso é renovável. E os equipamentos? Fogão, chaleira, suporte. E eu preciso de mais coisa? Preciso. Do que eu preciso? Do processo. Como é que eu vou fazer? Quanto de pó? Qual é a marca do pó? Quantidade? Como é que eu vou fazer? Se eu vou colocar na água, se eu vou colocar depois? E o açúcar? Enfim, a ordem dessas coisas diz respeito ao processo. Se eu fizer o meu café, você fizer o seu, e o colega fizer o dele aí do seu lado, vai ser tudo diferente. Quando a gente fala em padronização, o fluxograma nos dá essa possibilidade de estarmos trabalhando para que sempre ocorra
o mesmo sabor do café todas as vezes em que ele é feito, né? É isso. Depois, a simbologia que a gente adota. Essa primeira figura aí esquisita é um negócio chamado oblongo, serve para indicar o início e o fim. Por quê? Quando eu vou definir um processo, eu tenho que definir, olha, começa aqui e termina ali. Né? Como lá na sua casa. Aqui é a porta da entrada, aqui é a porta da cozinha. Então, você está delimitando. Para eu definir fluxograma, para eu definir um processo, ele como um todo, no sentido macro, é muito complicado. Então, eu devo ter o sentido macro, mas eu devo estar indo em partes, por etapas. Depois, o retângulo para indicar uma ação, e sempre abaixo do retângulo, sempre, eu devo ter o losango, que vai indicar a certeza, que é o sim, ou a dúvida, que é o não. Aí, no caso, eu volto e faço o que eu tenho que fazer. No fluxograma, eu tenho que ter a ideia de processo ao longo da cadeia cliente-fornecedor. Pô, mas você está falando de fluxograma, agora cadeia cliente-fornecedor? É, porque para eu fazer um processo, um fluxo de um processo pequeno, eu tenho que ter ideia do macro. Daí a necessidade de que o comando não seja hierarquizado, mas seja horizontalizado. Ou seja, não haja diferença de graduação na empresa. É necessário que as pessoas conversem. Então, eu tenho, de um lado, a solicitação. Tenho fornecedores e tenho cliente final. Cada elemento da cadeia é importante. Primeiro, conhecer e entender a necessidade do cliente final. Tem que ouvir as recomendações. Depois, conhecer mesmo e entender as necessidades do cliente. Aí vai, cliente interno e externo. Terceiro, identificar os processos que influem nos resultados desejados e definir seus indicadores. O que são os indicadores? Os mecanismos de comparação que a gente falou no bloco passado. 4, conversar continuamente com os fornecedores. Para quê? Para que haja uma interação. Para que eu desenvolva o meu produto, minha matéria-prima, para que eu tenha na minha empresa uma quantidade certa, alinhado ali com o conceito de just in time. Eu não posso ter muitos produtos lá, pode estragar. Se eu não tenho controle sobre o meu estoque, um dia falta, outro dia tem demais, negativo. Essa conversa ela tem que ser muito estreita. Então, a simbologia do fluxograma fica assim. Eu começo, tenho uma ação e o losango. No losango, a pergunta, foi feito o que foi solicitado no quadrado anterior? Foi, eu sigo. Se não foi, volta. Aqui nós já estamos implementando e falando do conceito do autocontrole. Porque é uma melhoria, e toda melhoria faz parte do Kaizen. Atividade de pequeno grupo, o nome já diz. APGs são todas as iniciativas que envolvem os colaboradores da empresa. Por exemplo, a adoção de um sistema que aceite e privilegie a opinião e sugestão de melhoria dos envolvidos no processo. Se eu tenho uma empresa, se eu adotar o conceito de colocar uma urna para sugestões, antes de colocar a urna, a direção da empresa, os diretores, os gerentes, os chefes devem conversar e para que dirimam as dúvidas pelo seguinte, virão boas ideias. Muita gente não dá as ideias porque não houve uma iniciativa nesse sentido. Até porque eles ainda acham que quem pode manga e quem tem juízo obedece. Esse conceito é complicado, ele se contradiz ao Kaizen. Para alcançar bons resultados, para nós obtermos bons resultados, é preciso uma meta, eu tenho que definir um objetivo possível de ser alcançado, que é o nosso primeiro objetivo. Eu não posso colocar aqui algo que seja inatingível, algo impossível. Daí a responsabilidade da alta direção da empresa. Tem que ser algo que a gente consegue chegar. É um passo após outro. Depois, um método, um mecanismo que possibilite lograr êxito na proposta, o comprometimento da direção da empresa, isso tem que estar explícito, tem que estar claro. Todo mundo da empresa tem que saber que aquilo interessa ao dono da empresa. Sabe, aquilo é a cara do dono. Não, vai mudar, então vai. Motivação, temos que estabelecer uma relação ganha-ganha. A empresa ganhou em resultado, os empregados ganham em participação em lucro e resultado, a sociedade ganha, a comunidade ganha, o entorno ganha, o cliente final ganha. Essa é a grande vantagem. União do agrupamento, quanto mais juntos as pessoas trabalham e são monitoradas para que isso ocorra, maiores são as chances de que isso ocorra naturalmente. E crescimento individual e coletivo.
a proposta disso tudo é aumentar a produtividade. Como é que aumenta a produtividade? São os resultados obtidos com os recursos utilizados. Por exemplo, eu vou comprar uma máquina de lavar, vou pagar R$100. Eu tenho uma lojinha de utensílios usados. Eu vou vendê-la por 120. A minha produtividade vai ser assim, eu vou dividir 120 por 100, vai dar 1,2. A matemática nos explica que isso aí significa 20% de lucro. Então, a minha produtividade aqui é positiva. Produtividade produtiva é o que toda empresa quer, todo mundo quer. Se eu comprei essa máquina por 100, vendi por 100, a minha produtividade é igual a 1. Eu não tive lucro nenhum. Então, produtividade igual a 1 não é bom. Mas se eu comprei por 100 e vendi por 80, eu tive prejuízo. Daí a necessidade de implementar e trabalhar bem esse conceito para saber o quanto vale o trabalho de cada um na empresa. O setor inicialmente. A empresa como um todo. Por quê? Porque a empresa como um todo dá a ideia de que está indo bem. Mas eu posso ter setores ali que não estão bem. Por isso, houve a departamentalização, terceirização e por aí afora. Por quê? As pessoas vão se dando conta que alguns departamentos consomem muitos recursos. Isso é um fato importante. É uma ferramenta imprescindível para a aplicação do Kaizen. Um exemplo disso está nesse gráfico aqui, que a gente chama de otimização de recursos, né, que é gestão à vista. Quanto maior a receita, eu devo ter, digamos assim, uma maior capacidade produtiva, é o que se espera. Mas no momento que eu tenho o ponto de equilíbrio, que é o meu break-even point, meu ponto de equilíbrio entre gasto e ganho, ou seja, estamos ali trabalhando na nossa zona de conforto, eu tenho que tomar um cuidado. Quanto maior a minha produção, maior será o meu custo variável. E antes de começar a trabalhar, eu tenho que me dar conta disso. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer isso. Eu devo saber quanto custa a mão de obra, quanto custa a matéria-prima, qual a depreciação do meu equipamento, a necessidade que eu tenho de treinar meu pessoal. São elementos que estão intrinsecamente ligados com a melhoria contínua. Então, o economista da sua empresa, o administrador da sua empresa, ele sabe, ele conhece muito bem esse gráfico aqui. Esse gráfico tem que andar par e passo com o programa de melhoria do Kaizen, com toda a fábrica. Não é porque é o setor econômico da empresa que está fora, lê do engano. Tem que estar ali junto para saber e indicando as direções, se está certo ou está errado. Ainda que não esteja de corpo físico lá no local, mas que acompanhe os resultados e mostre. Não adianta acompanhar e ter aqueles dados secretos que só ele sabe. Não é assim. A proposta do Kaizen é transparência, saber, ver, ser claro para todos. A atividade de pequeno grupo, no contexto ao qual estamos falando, diz respeito a definir melhor. Ação, fazer algo, realizar, pequenos, poucos, algumas pessoas. Aqui tem uma dica, a prática nos diz o seguinte: um mínimo de 3 pessoas nesse grupo, e no máximo 7. O número bom são 5 pessoas. Ah, mas o meu setor tem 15, faça 3 grupos. Estabeleça uma concorrência sadia entre eles sobre quem indica melhor, ou seja, qual grupo tem a melhor produtividade na questão de melhoria. E claro, tem que ter, digamos assim, uma bonificação também para esses grupos. Para alcançar bons resultados no Kaizen, a meta, o método, o comprometimento da direção da empresa, a motivação, a união do grupo e o crescimento individual. Agora é tudo junto, eu preciso disso tudo. Não tem como atender 3 itens e deixar 2 de fora ou 3 de fora, não posso. É isso. A gente vai estar tratando aqui desses assuntos e respondendo às suas perguntas no chat da DTCom. E caso haja mais dúvidas acerca do assunto, escreva para a gente, estamos à disposição. Grande abraço a todos. Até a próxima.